Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Comicast. Eu sou a Dani Carvalho, do Onde Comer Brasília. Vou estar aqui na TV Vinsérie, no streaming e no YouTube para trazer deliciosos papos para vocês sobre gastronomia e empreendedorismo. E hoje esse programa tá muito chique. Eu tô recebendo um rockstar para bater um papo comigo sobre a trajetória musical dele e também sobre a jornada dele no empreendedorismo. Ele tem um bar, ele tem um pub, ele tem muita coisa legal para contar e é um grande amigo. Eu tô muito feliz de receber Marcelo Barbosa, nada mais, nada menos do que guitarrista do Angra, que eu sou ultra mega fã. Obrigada, querido, pela presença. Eu sei que a sua agenda é uma loucura, então você tirar essa horinha pra conversar comigo significa o mundo. Obrigada, querido. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Vamos falar sobre sua carreira, sobre música, sobre tudo, mas como esse programa é principalmente sobre gastronomia, vamos começar falando sobre o Na Venda. Opa! Ele, gente, ele é um dos sócios do Na Venda, um restaurante maravilhoso que eu frequento desde que eu tinha 15 anos de idade, eu não vou falar quantos anos tem isso, né, porque eu não preciso falar a minha idade. Mas é um restaurante tradicionalíssimo aqui em Brasília, que é predominantemente de carne. E você assumiu Na Venda junto com os outros sócios já tem quanto tempo, mais ou menos, Marcelo? Foi durante a pandemia, né? Fez 2 anos, acho que 2 anos e um pouquinho. Cara, e o risco de você entrar num negócio desse no meio de uma pandemia? Não medo, não? Toda crise, né, ele esconde dentro de si um risco e uma oportunidade, né? Lógico, a gente, nesse caso, olhou para a oportunidade porque o ex-dono, que tinha desde a fundação, né, ele que fez ali tanto o bar quanto o pub, ele desanimou com a pandemia e já estava meio desanimado com o negócio, muitos anos a mesma coisa e tal. E, enfim, acabou que foi uma oportunidade legal, porque também como estava na pandemia, né, o preço que seria não seria o preço de um funcionário. Imagino, com certeza. Da empresa funcionando normalmente. A famosa galinha morta. Exatamente. Aí a gente, na verdade, ele me ofereceu o negócio e eu como minha principal atenção na vida é a música, né? Sim, tá tocando, claro. tá? É quem você é, né? Exato. Então, assim, eu pegar esse negócio sozinho não seria inteligente. Até porque você não ia dar conta de cuidar, né? De tocar. E além do que, também, nós somos 3 sócios, né? Sim. Com mais 2, a gente dilui o risco, né? Se der errado, você perde um terço, você não perde. É claro que se der muito certo, você ganha menos, mas também se der errado, você não quebra, exatamente, né? Então, exatamente. Mas e assim, quando você resolveu entrar, você se atraiu muito pelo negócio bom que era pelo fato da pandemia, mas ou também te atraiu o ramo, porque eu sei que você gosta muito de carne. Não. E também como bom roqueiro, né? Claro. O K-Pub, obviamente, encheu seus olhos, imagino, né? Foram 3 fatores, Dani. Foi, claro, a oportunidade de um investimento, né? Com retorno financeiro, claro. Lógico. Foi um amor pelo pub, porque eu toquei no K por 20 anos, todos os sábados. Cara, imagina essa memória afetiva. Incrível. Tocou lá por 20 anos, agora é dono do lugar. Sim, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. E aí, o Na Venda, com a seu exemplo, eu também sempre fui frequentador, adoro. Até hoje, ontem eu jantei lá. Sim. Então, assim, é um lugar que, quando eu pensava em comer uma carnezinha, eu falava, pô, vou lá, que, né? Além da qualidade, é um preço acessível também, então, enfim. Então, e a terceira coisa, que tem mais a ver com o pub, mas tem a ver, porque os 2 negócios eles conversam bastante, é um do lado do outro ali, né? É que o K é um dos últimos redutos do rock em Brasília, né? Assim, a gente tem... Tradicionalíssimo, né, cara? Tradicional, quase... Eu acho que são mais de 20 anos já, né? Então, assim... Somos resistência, né, cara? Resistência, exatamente. Somos resistência, chega a dar um quentinho no coração. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, que eu comecei a sair... Cara, tinha balada de rock pra tudo que era lado. Eu estudava no UNB, então tinha muita também, dentro da UNB mesmo, sempre tinha um rock e tal. Cara, hoje pra você achar, são, sei lá, 3, 4 pubs que ainda tem em Brasília, poucas festas com a temática rock. Verdade. Tá tudo muito sertanejo, assim, nada contra, né? Mas assim... Não, pra quem não gosta, quem prefere rock, fica sem opção, né? Fica sem opção. Você tem 3, 4 ali que você fica girando. Mas por isso que eu acho muito legal a proposta do K, assim, porque depois que vocês entraram...
vocês diversificam muito o que tem lá. Sim, assim, tem um dia que é majoritariamente rock, óbvio, mas tem um dia que é um rockzinho mais suave, tem um que é uma pegada mais pop, mais dance e tudo. E tem muita festa diferente. Exatamente. Aquelas festas que vocês fazem, tipo a Atari. Que é anos 80 e tal. Eu fui a última vez que eu fui no carro foi naquela festa fantasia que vocês fizeram do muito Halloween. legal. Cara, sim, foi muito divertido. Sim. Tipo, drinkzinho com olhinho saindo. Os funcionários todos vestidos também de Halloween, exatamente. Né? Então, assim, não é só uma balada de rock. Tipo, vocês têm toda uma preocupação de fazer daquilo uma experiência diferente, né? Pra que as pessoas continuem voltando. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, era importante porque... Pô, eu sei que existe um público, e eu faço parte desse público do rock, que é carente, né? Que assim, tá carente em Brasília de mais... Então, se fechasse o CA, que é um dos principais, e com certeza... Isso não é um dos, é o mais tradicional, o mais antigo. É, o mais antigo. Ia ser uma perda muito grande em termos culturais para a cidade. Sem dúvida. Então achei que era interessante pelo menos tentar. E deu super certo, tá cada vez melhor, graças a Deus. Sim, mas vocês enfrentaram um rolê na pandemia, não, durante a pandemia foi terrível. Puta merda, eu lembro que... Gente, olha só como é que o mundo é pequeno. A gente tá falando aqui que é o Marcelo e mais 2 sócios. Um dos sócios do Marcelo é o meu irmão. Exatamente. Olha só, Betão. Brasília, ovo de codó. Eu era fã desse homem já, quando meu irmão falou, não, um dos meus sócios é o Marcelo Barbosa. Eu, o quê? Guitarrista do Angra. Eu falei, não, cara, não vou nem conseguir conversar com ele. Agora é meu amigo, veja bem como é que opera a vida, né? É verdade. Mas eu lembro conversando com meu irmão nessa época da pandemia, ele falava muito sobre isso. Ele, cara... O restaurante, você ainda se vira muito no delivery, né? Enfim, iFood e tudo, você se vira ali como dá. Agora, a área de entretenimento... Tem que fazer, cara. Cara, você não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Porque eu lembro que teve uma hora que melhorou um pouco lá as regras, que eu acho que vocês começaram a colocar a mesa, né? E era mais afastado e tudo, mas... Cara, isso não dá dinheiro, era pra pelo menos dar uma amenizada ali. E nem pagar as contas, exatamente, amenizar. E uma coisa que era muito ruim e que me desanimava muito era a falta de clareza nos decretos, né? Você não entendia direito, você pode abrir, você não pode, até que horas. A distância é da mesa ou é da pessoa que está sentada. Era um negócio assim tão... E aí baixava a fiscalização e era Meu Deus do céu, terrível, cara, terrível. Que horroroso, Deus me livre, cara. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que eles vão conseguir segurar a peteca por muito tempo? Porque... A gente teve que fazer alguns aportes, né? Lógico. Mas graças a Deus, poderia ter sido muito pior, né? Eu acho Poderia ter sido muito pior. Não, e hoje também, cara, vocês ressurgiram igual o Fênix. Agora tá ótimo. Não tem um dia que eu passo no CA que não tá lotado. Não tem um dia que eu passo na venda que não tá lotado. Tá sempre cheio mesmo. Então, assim, continua, resgatou toda aquela tradição. Sim. Incrementou com qualidade. E outra coisa, 3 pessoas, 3 sócios absolutamente motivados a fazer dar certo. Sim. Então, eu vejo que vocês estão sempre trazendo novas ideias e isso traz mais gente. Sim, mudamos o cardápio também. Mudaram o cardápio, cara, ficou excelente, velho, meu Deus. Tanto no CA quanto na venda, dos dois. Não, eu amo ir pro CA e pedir aquela roda gigante de petisco. Aquilo é legal, né? Amo tirar foto daquilo, vocês colocaram super instagramável. Exatamente. Aí você pega o povo lá ligando lanterna pra fazer foto. Sim. E isso é o melhor marketing. Claro. É Hoje o boca a isso, boca virtual. Porque apesar de eu trabalhar com isso, cara, eu vejo que, tipo assim, quando um amigo pega e posta, o outro amigo, cara, que lugar maneiro que você tá, eu quero ir lá. Vamos semana que vem? Total. Aí vai que vai. Aí vai que vai, é muito legal. Esse é um gatilho mental, a gente chama pode parecer pejorativo, mas não é, de efeito manada, né? Sim, porque um vai, o outro quer ir também, o outro quer ir aquela coisa. Exatamente, você quer ter aquela mesma experiência, Você né, vê que é muito louco, se você vir 2 restaurantes, um do lado do outro, você não sabe qual é melhor. Sim. Um tem fila na porta, o outro não. Qual que você vai achar? O de fila, lógico. Mas pode não ser. Não, sim, mas claro em tese você já vai. Mas em tese você fica, não, tá cheio, tá animado, se tá cheio, alguma coisa tem, né? Então eu vou, é basicamente isso. Agora eu ia te perguntar, a gente falando sobre empreendedorismo, quando que você começou a ver que você tinha essa veia empreendedora e qual foi a primeira coisa que você abriu? Legal. A primeira empresa que você abriu? Eu me descobri empreendedor, eu não sabia nem o que era empreendedorismo. Hoje em dia é muito legal porque as pessoas falam mais disso, né? Sim. empreender, você encontra facilmente antigamente vídeos você era sobre um dono isso. de empresa, ponto. Exato. Você não tinha muito perfil, né? De sou empreendedor e tal. Exato. Eu comecei dando aula de guitarra muito cedo, em escolas, primeiro particulares, em casa. Depois, em escolas de músicas de outras pessoas. Eu posso dizer, então, que você já nasceu músico, né? Tipo, você já nasceu sabendo que você era músico. Não. Eu decidi, assim, o que eu quero fazer da vida é isso com 16 anos. Não, bem novinho.
Pra desespero da minha família, né? Não, porque pelo amor assim, de Deus, você vai fazer isso. Você vai morrer de fome, músico não ganha dinheiro. Você pode falar todas essas frases, eu ouvi todas elas. Sim, a vida toda, né? E aí... hoje, minha gente, é só guitarrista de uma das maiores bandas do mundo, tá ok? Deu certo. Deu certo, mãe. Deu certo, vai, Marcelo, deu certo, tô tranquilo. E aí o que aconteceu? Em dado momento, eu já tinha muitos alunos, né? Eu dava aula numa escola aqui que era muito renomada. E aconteceu uma coisa interessante, Dani. Eu nunca fui uma pessoa muito de mimimi, de levar pro pessoal o que me falam. Sim. Eu fico meio... Primeiro que, se você me chamar de alguma coisa que eu não goste, se eu não sou, eu falo, cara... Não te afeta, né? Você filtra. Entra aqui, sai daqui. Tipo, é sobre a pessoa, né? Exato. Agora, se é algo que me faz pensar... Que te acrescenta. Né? Aí eu vou avaliar, né? E de repente vou até pensar, realmente, eu sou assim e eu gosto, ou eu não gosto de ser assim. Se eu não gosto, eu tento mudar. Sim. Se eu gosto, pra você às vezes é uma coisa ruim, mas pra mim é uma característica boa, né? Claro. Então eu tô falando isso tudo pra contar que eu tinha eu cheguei a um ponto nessa escola de música que se somasse todos os outros professores de guitarra, eu tinha mais alunos que a soma deles. Então eu tinha alguns privilégios com o dono da escola. E uma vez, e ele era é o Bohumil Med, ele foi professor da UNB há muito tempo de teoria musical, escritor de livros maravilhosos, é um cara incrível, assim, né? Ele é tcheco, mas muito sério, muito assim, e ele era muito sisudão e direto, assim, cara, europeu, né? Tipo, não tem... brasileiro tem que é... papo na língua. Você vai saber carioca, amigão, vem cá, vamos tomar uma cerveja, é o seguinte, não você sabe... Não tinha isso, era assim, o nego tinha medo de falar com eles. Eu nem tanto, mas o nego tinha. Aí eu falei com ele, pô, meu, eu tô... na minha sala, você sabe, né? Eu tô com 44 alunos e tal. E a guitarra da minha sala, ela tá muito ruim, as costas estão enferrujadas e ela já tá toda desregulada. Eu queria ver se tinha como botar uma guitarra melhor, né? Com uma corda nova. Eu nem terminei de falar, ele falou assim, algo como, né? Não vou lembrar exatamente as palavras. Marcelo, a guitarra está boa e se você quiser uma escola do seu jeito, você abre a sua própria escola. Vrau! É uma patada, né? Eu fiquei assim, tipo, cara, o que eu falei pra você? Caraca, eu só perguntei, né? Eu tava escolhendo... Desculpa, vou me recolher a minha insignificância. Tava ali escolhendo minhas melhores palavras, né? Eu, um menino de, sei lá, 19, 20 anos, falando com o senhor. Que ignorância, você já tenha, né? Mas eu sabe que na hora eu levei o susto. Sim. Depois eu saí da sala e pensei assim, ele tem razão. Se eu quero as coisas do meu jeito... Eu vou abrir minha escola. Né? Aí eu... Claro, abri uma escola. Eu aluguei uma sala. Sim. Isso com 16, Marcelo? Não. Eu decidi com 16. Você já estava com 19. Ah, tá. Não, mas mesmo assim. É cedo, 19 para 20, assim. Velho. Meu Deus. 20. Não, já tinha 20. 19 para 20. Aí eu aluguei uma sala. E, claro, eu tinha medo de largar aquilo ali. Então eu deixei alguns dias dando aula na escola que eu já estava. Abri essa sala e comecei... E achei, até porque ele era um cara bravo, né? Eu falei, vou avisar ele, né? Sim. Porque eu falei, vou sair. Você falou pra mim, né, aquilo e tal. Eu acho que você tem razão. Então, eu quero que você saiba que eu gostaria, se você permitir, de continuar dando aula aqui alguns dias, mas eu tenho uma sala na Sul hoje que eu... Né, porque eu não queria... Aí ele ainda falou assim... Eu queria sacanear também, né? Tipo, levar os alunos. Exatamente. Enfim, E foi o que eu até hoje falo pros meus professores, que na maioria deles eles não têm nem esse cuidado de vir avisar que, né? Mas quando tem... Ele falou assim, Marcelo, é um prazer para mim ter você aqui, eu acho bom que você esteja alugando sua sala, eu só quero que você saiba que se eu desconfiar que você está levando aluno daqui para lá, aí a gente vai ter um problema, você não vai mais poder trabalhar comigo. Sim. Assim, eu não tô resumindo, ele falava assim as coisas. Papo reto, E eu falei, não, fica tranquilo, eu vou dar o meu jeito de ter os meus alunos lá, através das minhas propagandas, e aqui, né, e tal. Isso durou pouco tempo, uns 4 meses, rapidamente já estava bom lá, e eu fiquei nessa sala. E essa sala foi o embrião do que hoje é o GTR, né? Então, foi esse o primeiro, né, respondendo a sua pergunta de maneira bem longa, foi esse o primeiro negócio que... Então, podemos dizer que a GTR já tem o quê? Mais de 20 anos, quase? Tem 17 anos. Caraca, Marcelo, que orgulho, velho. Não, você deve olhar assim e falar, meu pai do céu, comecei numa sala... É verdade, agora... é verdade. E eu não tinha... Né, às vezes, hoje em dia eu tenho tido muita dificuldade, eu tenho que fazer um trabalho para decidir isso, para aprender isso, porque as pessoas perguntam assim, qual é o seu sonho não realizado? Né? E eu digo que eu realizei sonhos até que eu não sonhei. Talvez porque eu sonhava para baixo, não sei. Sim, né? não criava tanta expectativa, né? O que por um lado é bom também, né? Mas tem um lado complicado. É engraçado você falar sobre isso, eu falei sobre isso semana passada. E me fizeram a mesma pergunta, e agora que você, né, tá feliz com o que você trabalha, o que você quer realizar? Aí eu fiquei pensando nisso também, falei, cara, o que falta eu realizar? Claro que ainda tem muitas coisas, mas
eu entrei nesse papo de falar exatamente isso que você tá dizendo. É muito perigoso quando a gente, já realizou muito, porque você não tem mais o que buscar. Assim, você entra numa de, cara, já realizei tudo. Sim. Tipo, eu trabalho com o que eu amo, sim, mas eu tô confortável. Mas a gente, você mais ainda do que eu, estamos novo ainda. Não, a gente é muito novo, exatamente. E esse é que é o problema. A gente com pouca idade, graças a Deus, a gente já realizou muita coisa. Então a gente também tem que ter a maturidade de estar sempre querendo uma coisa, porque isso é bom. Claro. Porque você cresce, né? Você vai buscando, você quer se aprimorar pra poder realizar aquela coisa que você ainda não realizou. Enfim. Eu acho que são duas coisas. Uma coisa é você ter projetos e metas e sonhos. Isso é bom. O problema é quando você gera uma expectativa. E quando você gera uma expectativa, a tua felicidade depende daquilo ser alcançado. E quando não é... E às vezes tudo que você tem fica ofuscado por conta daquela coisinha ali que você não conseguiu. Isso é muito complicado. Essa coisa de você estar sempre... Eu sempre fui um cara, e eu fiz o caminho inverso porque eu achei melhor, que eu não curtia o presente. Eu estava sempre pensando no próximo passo, sabe? Eu sou muito assim, Marcelo. Pois eu estava às vezes na festa de encerramento do GTR com todos os professores, e eu já estava pensando, ano que vem eu vou abrir uma outra unidade. Cara, curte isso você está no momento né? aqui, os funcionários estão felizes, você está com eles aqui, sabe? Sim. Então eu tenho aprendido a, cara, legal, tá? Ser mais grato pelo que já... Sim. E trazer a vida mais pro presente, sim, né? Viver o que tá acontecendo. Exato. Agora, a questão pra mim, né? A expectativa, eu me treinei ao longo da vida a manter um nível de expectativa baixo. Sim. Né? Por quê? Até porque é melhor ser surpreendido do que frustrado, né? Exato. A tristeza, a mãe da tristeza é a frustração. E a mãe da frustração... Não, você me falou isso tantas vezes. E eu lembro sempre de você, cara, quando alguma coisa nessa coisa acontece, eu lembro, cara, Marcelo sempre me falava isso. Você tem uma ideia? Quando a gente comprou o Caiu na Venda, a teoria era de que em 6 meses, provavelmente, já ia abrir de novo. Sim. Eu, achando que eu estava sendo pé no chão, falei, galera, vamos nos preparar para 1 ano. O que é isso, 1 ano? Sim, o dobro. Sim. Durou 2 anos o negócio. Imagina se a gente estivesse pensando, é 6 meses. A gente ia a cada mês ficar puto, ficar frustrado. Né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter, sabe? Eu acho melhor, é aquela coisa assim, né? Espere o melhor, prepare-se para o pior. Sim, né? Isso. É meio que isso, assim. Agora, quantas unidades tem o GTR? O GTR, hoje em dia nós temos 2, uma na Asa Sul, outra na Asa Norte, e eu tenho meu curso online também. Eu ia perguntar isso, mas hoje é prioritariamente online ou segue presencial sendo mais forte? Segue presencial sendo mais forte no caso do GTR, porque o meu curso, apesar, vamos lá, tentar explicar. O GTR é uma escola física, que é presencial, e a gente também oferece no GTR aulas online. Sim. Que são aulas... ao vivo online, ou seja, você entra de lá, eu entro daqui. Sim. E eu tenho um curso online que é outra empresa, que é o MB Guitar Academy, que eu não estou lá, é um vídeo, a pessoa compra vídeo aula, né? Compra o curso em vídeo, é outra coisa. Então assim, vamos colocar assim, deixa eu pensar, o faturamento do GTR ainda é maior do que o do curso, né? Mas o lucro do curso é maior. Que coisa, porque tem menos gente. Tipo, como é que fala, gente? O valor agregado é muito menor, né? Porque aí a escola é aluguel, é luz, é pessoal. E outra, eu tô aqui fazendo esse podcast com você, possivelmente, quando a gente sair, já vai ter vendido alguma coisa. Então, você tem uma renda passiva ali. Né? O online, ele é incrível. Mais fácil, né? Meu Deus. Tem que pensar no produto online seu aí. Né? O próximo passo tem que ser esse. O próximo passo meu tem que ser esse aí, certamente. Né? Mas então, Marcelo, quantas pessoas trabalham na GTR hoje? Porque você não dá mais aula, óbvio, né? Eu ainda dou aula. Você dá? Mentira, sim, gente. Esse semestre... O senhor faz tudo, gente. O senhor é guitarrista, ele cozinha, ele dá aula, ele faz tudo, empresário. Eu ainda dou aula, eu cobro mais caro, claro. Não, né? Lógico. E não tenho muitos alunos, mas eu tenho alunos, por exemplo, eu tenho um aluno específico que está comigo há 14 anos, por exemplo. Que isso, cara. São pessoas que... Então, assim, mas você cria uma relação... Né? Porque ele já sabe tocar. Sabe, toca bem. Ele fala pra mim, Marcelo, isso aqui é minha terapia. Ai, que legal, entendeu? Cara. Então, assim, eu gosto de vir aqui. E claro que dinheiro é bom, mas isso aí deve ser um melhor pagamento, né, melhor coisa, né? Eu lembro que você me contou uma história quando a gente tava gravando o BSB Gastro, a gente vai falar disso daqui a pouco, gente. Sobre uma pessoa que foi te pedir um curso. Foi o rapaz que dirigiu o carro. Não, conta essa história, cara, isso é muito boa. Gente. Ele não foi, na verdade, nem pedir, porque é o seguinte, eu cheguei... é verdade, ele não pediu não, é verdade. Eu fui estacionar o carro para comprar pão numa padaria que tem aqui em Brasília, e tinha um cara cuidando, aquele cara que fica de flanelinha ali, né? Posso cuidar e tal.
Aí quando ele me viu, ele, Marcelo Barbosa, eu falei, pô, sou eu. Tremeu na base. Igual a primeira vez que eu te vi. Aí ele falou, pô, cara, que legal te encontrar e tal. Posso tirar uma foto? Pode, tá? Aí tiramos uma selfie e tal. Aí ele falou assim, olha, eu tava empregado, mas na pandemia eu fiquei desempregado, né? Tô sem emprego. E eu tô só esperando arrumar um emprego e eu vou me inscrever no seu curso. Eu recebo lá os seus... Aí na hora, assim, porque claro, eu não tenho, né, condições de ajudar todo mundo. Não. Mas quando eu sinto que devo, eu não penso duas vezes, sabe? Sim. Aí eu falei, você quer o curso? Eu falei, rapaz, me dá seu e-mail agora que eu vou te liberar o acesso. Liberei na hora o acesso pra ele lá, esse cara não acreditou. E eu acho que isso foi o mais legal, né? Tipo assim, ele não chegou... É porque você até poderia se sensibilizar também, se ele tivesse virado e falado, olha, eu tô sem emprego, você pode me dar um curso e tal, mas é diferente, né? Mas olha o tanto que ele valorizou o seu trabalho. É verdade. Olha o tanto que ele entendeu o valor do seu trabalho. Tipo, ele mesmo, pô, lascado, sem emprego, ele, não, na hora que eu conseguir um emprego, eu vou pegar o dinheiro e vou comprar tudo com caraca, velho. E isso é autorresponsabilidade, né? Eu admiro isso demais. Total. Outro dia eu tava na venda, tem uns 4 meses, e foi um garoto, a gente ia contratar esse garoto. O garoto falava bem demais, ele foi com uns bombons lá, uns negócios, nem lembro o que era. Ele falou, olha, posso falar... Essa galera que passa vendendo no meio da mesa, né? Eu acho normalmente um saco. Sim. Mas o garoto... sabia falar, sabia. Eu falei, cara, deixa eu ver o que esse garoto... Aí ele falou, olha, meu nome é tal, tenho tantos anos assim, meu sonho é ser programador, de mexer com TI e tal. Sim. E eu já consegui um curso, só que esse curso custa R$600, minha mãe não tem dinheiro para pagar, o garoto tinha uns 16 anos. Aí ele falou, mas eu já juntei, não sei quanto, falta R$220. Aí eu tô vendendo aqui esses, não lembro o que era. Um docinho, né? Pra ajudar. E já era tipo meia-noite, sabe? Ai, tadinho. Aí eu falei, cara, me dá seu Pix aí. Eu passei os 220 e falei, ó, vai que se inscrever no curso. Agora, se eu te ver na rua pedindo dinheiro de novo, eu vou pegar meu dinheiro de volta. Vou te dar porrada e vou pegar o dinheiro. Ele, não, caraca, me dá um abraço aí. Eu abracei o moleque. E assim, essas coisas eu acho que quando você vê que realmente... Ele podia estar mentindo? Podia. Mas eu senti no coração que deveria ajudar. Não, e outra coisa, você vê, o cara podia estar, sei lá, falar, ai, gente, eu tô doente. Não, ele tava vendendo alguma coisa, ele tava trabalhando, ele tava correndo atrás. Então, assim, ele não tava simplesmente pedindo. É verdade. Né? Ele tava correndo atrás do sonho dele. Isso é muito legal, cara, quando a gente tem a oportunidade de ajudar. Às vezes você tá no lugar certo ali, pô, o menino tá cansado, já tá doido pra ir pra casa. E assim, graças a Deus, cara, o que é R$200, assim? Tipo, pois pra ele é pra gente é dinheiro. Pra ele pode mudar a vida dele, pode mudar a vida dele, ele vai fazer daquilo uma profissão, sabe? Ele vai ganhar, e te digo mais, ele nunca vai te esquecer. Ele falou assim... Ele nunca vai te esquecer, Ele falou assim, você ainda vai ouvir meu nome e eu vou falar de você, falou assim. Não, e certamente aí eu falei, ele vai não, fazer isso, você vai ver o tanto que você vai ficar feliz, cara, porque você vê que você fez a diferença na vida de uma pessoa, isso é muito louco, cara. Aí ele pegou o que tinha restado lá de brownie, que ele tava vendendo, acho que era brownie. Aí saiu dando nas mesas. Aí eu falei, não, precisa nem me dar, não como doce não, leva isso aí. Aí ele, não, então vou dar pro pessoal. Eu falei, não, pode dar. Aí ele saiu dando e foi embora. Cara. Feliz, ainda maciou os seus clientes, né? Que beleza, ó. Voltou pra você a galope. Mas agora vamos falar um pouquinho de música. Eu ia perguntar pra você como que é a sua rotina de turnê. Você tenta falar um pouco das duas coisas. A sua rotina de turnê e se você consegue acompanhar as suas empresas. GTR, como é que tá na venda, mais ou menos, porque eu imagino que você fique absolutamente imerso naquela rotina ali, né, cara? Não, durante a turnê é mais difícil, né? Durante os dias de show mesmo, porque é tudo muito intenso, você dorme pouco, chega, tem passagem de som, come mal, aquela coisa toda. Nos dias que assim, são day offs, né? Vamos supor, por exemplo, você tocou quinta, sexta, sábado, domingo, aí você tem segunda e terça livre, o outro show é quarta, vamos supor. Aí eu consigo, né? Mas a distância. Eu tenho pessoas-chave em cada uma dessas empresas, né? Que cuidam pra você enquanto você não pode. Alguns são sócios, alguns são funcionários e eu tô lá em todos os grupos de decisões. Lógico, né? Claro, pra passar o olho. Pelo menos pra passar o olho, Muitas vezes eu falo assim, ó, faz como você achar melhor. Mas às vezes eu dou meu input também. Eu falo, gente, você não acha que... Então, assim, né, eu sou um pouco mais velho do que, deixa eu ver, acho que do que todos os meus sócios. Então, seu irmão tá com quantos anos? 38. Então é isso, tem 47, né? Já tem um tempo a mais de empresa. Gente, 47 anos esse homem. Eu falei, a primeira vez que ele me falou a idade dele, eu falei, você dorme no formol, não é possível, cara. 47 anos, alguém acredita? Nunca no Brasil, fala. Muito novinho. Então eu tento fazer isso, né? Assim, eu já tenho uma equipe bastante competente e treinada e acompanhar os resultados, né? Sim, lógico. Você ter clareza. Como é que você bateu no Angra, Marcelo? Como é que você chegou? O Angra? Então... Como que foi isso, cara? Virar um rockstar, eu vou tentar resumir, um professor de guitarra, mega rockstar, um dos melhores guitarristas do mundo. Obrigado. Não, você sabe que você é.
aconteceu assim... Eu tinha uma banda aqui em Brasília, de metal assim, meio progressivo, chamado Cálice. Essa banda começou a ter uma certa exposição nacional, mas era uma banda underground, né? Sim, sim. Então era interessante. Muitas vezes o Angra vinha tocar em Brasília e a gente abria o show do Angra. Cara, que máximo. Muito interessante, né? E nisso, a banda era boa, isso começou a chamar a atenção das pessoas. Eu fiquei amigo de alguns do Angra. Sim. O guitarrista que é o Kiko Loureiro, que hoje está no Megadeth, ficou meu amigo também. Eu tinha escola aqui, a gente fazia às vezes workshop deles. Sim. Na escola, aquela coisa toda. Todo mundo. Relacionamento. Todo relacionamento, né? Todo o network ali envolvido. Sim, acabou que em dado momento o Angra estava parado e 3 dos membros, que eram o Felipe Andreoli, baixista, na época o baterista era o Aquiles e o vocal Edu Falaschi, montaram uma banda chamada Almar. Ah, eu lembro. Lembra? Nossa, lembro demais. Pois é. Aí precisaram de um guitarrista. E nessa, tem aquele cara de Brasília e tal, me chamaram, eu falei, vou, claro, né? Lógico. Quando eu começo a tocar no Almar, e eu gravei 4 discos com o Almar, foram mais de 10 anos, eu acho, de relação, eu me aproximei mais ainda dos caras, né? E isso trouxe uma... claro, eu nunca imaginei que o Angra ia precisar de um guitarrista, claro, né? Porque o Kiko e o Rafael eram os 2 fundadores da banda, então... Só que o Kiko, morando sempre fora do país, acabou entrando no Megadeth, né? E aí viabilizou o Angra continuar com ele. Né? Senão, no começo foi aquela coisa assim, será que dá pra de vez em quando fazer a turnê? Sim, como é que vai ser? Vai que dá pra conciliar, né? Mas muito rapidamente percebeu-se que ou o Angra ia ter que parar ou ia ter que colocar outra pessoa, né? E aí, o que me contam é que houve, claro, um brainstorm de todas as pessoas possíveis, claro. Né? Aquela coisa assim, quem será, né? Tinha caras, inclusive internacionais, querendo entrar na banda. E nós tivemos uma conversa, olha... Você é um dos caras mais cotados, só queria saber se você tem interesse, né? Eu falo, não. Deixa eu pensar. Quero não. Me dá um minutinho aqui pra eu ver pessoas tremendo. Mas você falou que lógico. Eu falei, claro que eu tenho, né? Tal, todo interesse. Então, inicialmente, no primeiro... E a troca dos guitarristas foi feita no Rock in Rio, né? No Rock in Rio de 2015 e tal. Eu estreiei no Rock in Rio. Em 2015, 2015, então, né? Caralho, Marcelo, Rock in Rio, velho. Como é que foi isso? Foi demais. E foi a segunda vez que eu toquei. Que em 2013 eu toquei com o Almar. Mas no Palco Mundo também? Não. Foi os dois, na verdade, os dois foram sim. Tá. A gente ainda não fez o Palco Mundo. Eu tenho a impressão que ainda vai acontecer. Lógico que vai. Profetizado, vai. Por favor. Ai, cara. E foi o maior público que você já teve? Foi, né? Foi. Treinou na base? Festival, não. Você não tem cara que fica muito nervoso, não, Eu ficava, mas eu aprendi algumas coisas, né? O interessante, por exemplo, é que eu adoro artes marciais também, né? Sim. E os atletas, de maneira geral, eles trabalham muito com mentalização. Eles se imaginam... Equilíbrio, né? Não, e eles se imaginam na competição também. Sim. Né? Tipo, imagina cada detalhe. O nadador dando abraçada, ele chegando antes do outro e tal. Sim. E eu fiz isso vários dias antes do Rock in Rio com Angra, né? Você imaginava tocando. Sim, e sempre tudo dando certo, eu super confiante. Energia também, né, Marcelo? Energia boa. E o interessante é que quando eu subi ao palco, a impressão que eu tive é, cara, eu já estive aqui, isso já aconteceu. E tinha acontecido 1 milhão de vezes, mas na minha cabeça só, entendeu? Exatamente. Então eu tava confortável. Mental. Eu tava, claro... Nervoso, mas nervoso. Não, que não atrapalhava a minha performance. Bom, né? E também assim... Não sei se desconfiado é a palavra, sabe? Tipo, o que vai acontecer aqui? Sim, como vai ser isso? O público vai me receber bem? Você não sabe o que esperar, né, cara? É uma situação totalmente nova. Apesar que Rock in Rio, na época que você tocou, hoje tá bem mais pop, né? Mas sim, ainda é majoritariamente rock and roll. Sim. Claro. E assim, o público, inclusive, o empresário, o Paulo, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, eu não queria botar... Por que você tá como um dos mais cotados aqui? Porque eu não queria colocar um cara... que ninguém conhece, eu teria que fazer o nome do cara, explicar quem é o cara. Você, com a sua história com o Almar, você já tem uma bagagem. Então, assim, quando alguém perguntar, um contratante, por exemplo, quem é o guitarrista que vai entrar no lugar do Kiko? Eu falo, não, é o Marcelo, que era do Almar. Esse é o primeiro Google que ele der, o primeiro Google que ele der já exato. Sua ficha. E se não souber, vai no Google. Exato. Você tem toda uma história, uma trajetória, enfim. Você pega um menino que de repente toca muito bem, mas não tem isso, você tem que construir porque, isso. Cara, e ainda tem isso, né, gente? Pessoa pública, você ainda tem que se preocupar com todo um posicionamento de imagem e tudo. E era até outra das coisas que eu ia te perguntar. Quando foi que você percebeu que você era famoso? Então, não, acho que eu sou famoso. Engraçado. Há muito tempo acontecem umas coisas engraçadas porque eu fiquei famoso dentro do nicho. Ah, não, claro. Do nicho guitarrista primeiro, sabe? Tipo assim, então...
guitarristas, aí depois os roqueiros, aí depois foi, né, foi expandindo. Então eu lembro que, cara, mais de 10 anos, eu fiz uma viagem que foi Porto de Galinhas e Fernando de Noronha, né? E quando a gente chegou no hotel de Porto de Galinhas, eu fiz o check-in e tal, entrei e o telefone tocou. Aí eu atendi e falou, senhor Marcelo Barbosa, assim, não, senhor... nós do hotel tal gostaríamos de dar as boas-vindas para um dos melhores guitarristas do Brasil. Aí eu falei, tá, agora vai dizer que é um amigo meu e que vai dar resultado. E não, era um cara do hotel que tinha reconhecido mesmo, né? Então, só que, claro, depois que eu entrei no Angra, pela plataforma, a Angra ser muito maior, lógico. Né? Se potencializou muito, né? E eu acho que, assim... o fato também de eu conversar com muitas tribos, né? Eu gosto de lutas, eu tenho essa coisa do restaurante. Sim. Então tem muita gente que hoje em dia com as redes sociais, que às vezes nem vai. Outro dia um cara falou assim, caraca, eu tô te seguindo aqui há 6 meses, só agora vi que você é guitarrista do Angra, porque ele viu as coisas do... Caraca, velho. É doido, ele chegou por outro motivo. Provavelmente não era, mas provavelmente não era roqueiro. Não, certamente não, porque senão... Certamente não, né? Porque roqueiro sabe quem é. Mas é igual você tá falando, isso é muito legal. Porque aí você vê que você não é referência só na música. Sim. Tipo, às vezes alguma coisa que você postou sobre empreendedorismo, sobre na venda. Estilo de vida. Estilo de vida, que você posta muita coisa na academia, alguma coisa assim que atraiu ele de outra maneira, né? Agora, ainda sobre a fama, tem alguma coisa que você não curte? Tipo, de ser conhecido, que você fala, cara, isso aqui é uma bosta. Olha, tem algumas coisas que são incômodas, mas o lado bom é maior do que o ruim e não tem como você... Né? Eu acho assim, quanto mais pessoas te conhecerem e gostarem de você, mais fácil vai ser a sua vida. Lógico. Em todos os aspectos, né? Então, assim, eu sei que é um preço a se pagar. Agora, é claro, por exemplo, né? Aquela coisa assim, você tá namorando, aí você posta uma foto com a namorada. Aí você terminou o seu namoro, você tira a foto, já é uma encheção de saco. Ué, vi que você... 1000 pessoas que você não conhece perguntando o que aconteceu. Querendo saber da sua né? vida. Eu ia falar isso. Eu sou conhecida na gastronomia, óbvio, muito menos que você, graças a Deus, porque já tem umas coisas... Por enquanto, Dani. Por enquanto. Mas aconteceu exatamente isso. Eu me separei, me divorciei. E aí uma repórter me viu, não vou falar o nome do jornal, me viu num show que eu tinha ido, que eu estava acompanhada. Aí me mandou uma mensagem, falou, tudo bem, você separou? Eu falei, eu já fiquei assim, cara... O que você tem a ver com isso, né? O que você tem a ver com isso, né? Mas eu ainda muito receptiva, né? Eu conheci a pessoa, falei, separei, tem quase 1 ano e tal. Aí ela, não, é porque alguns seguidores seus fizeram foto sua no show... Olha só. Você acompanhada e me mandaram e eu queria saber se eu podia publicar. Que você separou e tá com outra pessoa. Eu falei, cara, eu falo de gastronomia, o que você vai querer publicar da minha... Foi um away. Então, assim, essa é uma coisa ruim que tem muito a ver com o que você tá falando. Você não tem nem o direito de, entre aspas, né? Sim. Você não tem nem o direito de ficar mal quando você separa, de querer não tornar aquilo ali uma coisa pública, de estar conhecendo uma nova pessoa e querer guardar pra você não querer que ninguém saiba. Esse é um lado bastante negativo, né? Você pega e fala assim, um amigo seu te chama pra ir pra um rolê e você não tá a fim de ir. Aí você mente. Você fala, hoje eu não posso que eu tenho não sei o quê. E você vai pro outro lá, alguém pede pra achar foto que você posta. Aí você não queria sair comigo. Você não pode. Tem que tomar esse cuidado, né, Você não pode mentir, você não pode, porque tudo fica mais, assim, você tem que pensar nessas... Então, mas então, na verdade, o que você acha pior é essa questão da exposição. Essa é a única parte que às vezes, em alguns momentos... pegam pra mim, assim, E já aconteceu de sair alguma notícia que te chateou, alguma coisa que não era verdade? Acontece assim, às vezes, cara, coisas de stories que eu faço, falando sobre um assunto, e nego pega só um trecho e põe, tira fora de contexto. Né? Assim. Isso eu acho... E como é que você procede nesses casos? Cara, eu falo com a minha... Não. Eu falo com o meu público. Eu falo, gente, quem viu aí o que saiu em tal site assim, não é isso. Quem não assistiu inteiro, eu vou colocar aqui de novo, então eu explico o que eu estava falando. E pronto também, porque eu acho que dá muita... Claro, né, Dani? Nunca aconteceu nada, se fosse uma acusação gravíssima, que fosse me prejudicar em um nível... Mas normalmente é besteira, sabe? Mas é aquela besteira que às vezes incomoda. Aquelas fofoquinhas, as bobeirinhas. Exato. E o lado bom? O que você acha que tem de melhor? Cara, tem muitas coisas boas, né? A vida fica mais fácil, como você falou, mas alguma coisa pontual que você goste.
Olha, eu gosto muito de receber o carinho dos fãs, sabe? De Abordagem, conversar, né? da abordagem. E eu sou uma Imagino pessoa que super... a abordagem que você receba seja muito mais positiva do que negativa. Nossa, né? nem se compara. Eu não teria estômago. Eu conheço pessoas que o negócio deles na internet é gerar hate. É, né? gerar hate, exatamente. Então o cara tá sempre falando alguma coisa polêmica, tá O sempre... linchamento virtual. Que dá like E ganham vende, dinheiro, e vende. vendem, e são Ai, de mas boa que com isso. energia horrorosa, Eu também não entraria em conta, depressão, não. certamente. Eu também. não tenho ia esse dar conta, estômago. Eu também não. Eu não tenho esse estômago. Eu Tipo também não assim, eu não dou conta. Um monte de gente, tipo, jogando Te hate pra você. Te linchando, Não, cara, um linchamento virtual mesmo. Não, né, cara? Deus me livre, eu não dou conta não. Então, assim, eu faço tudo de uma forma a ser leve e a não ofender as pessoas. Mas, claro, eu também tenho as minhas opiniões sobre os assuntos. Algumas eu emito publicamente, outras eu acho que não vejo vantagem nenhuma em emitir, porque as pessoas ficam perguntando porque querem saber. Mas quando você fala, a metade que não concorda com você vem que nem bicho em cima de você, né? Exatamente. Ninguém tem aquela... Eu tenho amigos, por exemplo, falando de política, eu tenho amigos que votaram no Lula, que votaram no Bolsonaro, que votaram em ninguém, tal. E assim, desde que haja respeito, não tô nem aí, cara. Você vota em quem você quiser. Esse é um assunto que eu nem converso. Eu também não, Ai, porque olha, sinceramente, porque me dá uma briga exatamente por isso, porque as pessoas elas estão julgando as pessoas, né? É tudo muito polarizado, né? Que você não tem direito, cara, de... Sim. Sabe, você acha errado. Como assim você acha errado? Cada um acha que Exato. quiser. Que nem eu falei ainda agora, né? Eu não tenho nada contra a pessoa que ouve sertanejo ou gosta de sertanejo. Sim. Mas eu não gosto de sertanejo. Sim. Não, sou que eu ponho pra ouvir. Você vai amiga da pessoa porque a pessoa gosta de sertanejo. Então é isso. Então Minha irmã gosta. isso. Entendeu? Eu não vou falar, irmã, agora a partir de hoje. A partir de hoje. Né? Cortando isso aqui do nosso laço sanguíneo. Então, assim, é uma questão apenas de respeito mesmo. E tá tudo bem. Sim, né? de fato. Mas então as abordagens são muito mais positivas, né? Geralmente Graças a Deus. Que adora seu trabalho. Graças a Deus. E também o que eu aprendi foi o seguinte. Eu lembro que às vezes vinha alguma crítica em algum vídeo meu, em algum post, uma crítica mais dura, assim. E eu ficava com medo, assim. Eu falava, cara, o que eu faço com isso? Eu respondo, eu apago, eu deixo lá. Porque apagar pra mim soava um pouco assim... se eu tô abrindo espaço para as pessoas falarem comigo e expressarem, eu vou apagar. como é que eu vou apagar? Né? Não, isso eu acho também. Mas eu conversei com um cara que me fez mudar de ideia. Eu tenho um amigo meu que entende muito de marketing digital, o Vitor Damasio. Eu falei, Vitor, um cara escreveu aqui, e era uma coisa assim, não era simplesmente assim, eu não gosto de você, era tipo... Era uma coisa elaborada. Era uma coisa elaborada e era um hate pesado, sabe? Aí ele falou assim, eu vou até usar um termo chulo aqui, você me desculpa, né? Não, pode falar. Ele falou, Marcelo, você é dono do GTR, na minha escola presencial. Sim, se um cara entrar lá e fizer cocô na sua recepção, você vai deixar lá ou vai limpar? Aí eu falei, eu vou limpar. Ele falou, então apaga. Apaga e bloqueia esse cara. Então eu nem falo com o cara, eu já bloqueio. Ele já nem sabe por quê, não vê mais minhas coisas. Né? Não, esse cara... A pessoa quer biscoito, né, cara? Aí você vai lá e dá o biscoito, aí pronto. Aí Dani, você nunca vai encontrar um hater melhor que você. O cara que é melhor que você no que você faz, ele tá trabalhando, ele tá fazendo outra coisa, não tá nem aí pra você. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O hater vem de quem tem inveja. Exatamente. Nosso último podcast a gente falou exatamente sobre a mesma coisa. Que teve um tempinho atrás que uma pessoa entrou e falou assim, cara, para de narrar os vídeos, sua voz é horrorosa. Sua voz é de homem. E não sei o que. Eu fiquei, gente... Como é que a pessoa... Perde o tempo dela pra ir lá. Perde o tempo dela pra entrar... Não, tipo assim, ela tá consumindo meu conteúdo. É só você sair. De graça. Não, ela não tá pagando pelo meu conteúdo. E era uma pessoa que já tinha dado feedbacks, que tinha ido em restaurantes que eu tinha indicado e não sei o quê. Cara, a pessoa tá aqui consumindo meu conteúdo, seguindo minhas dicas. O que você fez? Eu aqui trabalhando. Eu simplesmente respondi assim, que pena, eu tô sempre dando o meu melhor. Cara, na hora a menina pegou e se desculpou. Falei, sabe o que? Tapa de luva. Ao invés de eu entrar numa briga com a menina, eu falei, nossa, mas que pena que você não gostou, eu tô sempre tentando o meu melhor. Cara, se você tem um estômago pra isso, ótimo. Mas eu aprendi, sabia? Eu recebo muito hate nesse sentido, assim, nossa, como você tá mais gorda, nossa, como você tá mais magra, nossa, que sua unha tá feia, nossa... Caraca, sério? Eu falo de o seu público, gastronomia, a maioria do seu público é feminina? Quase 70%. Quase 70%. E geralmente os hates vêm de mulher. Sim. Mulher com mulher pode ser muito cruel. Mas assim como você, graças a Deus, eu costumo receber muito mais elogio e muito mais incentivo. Mas às vezes vem uns do nada, assim, que eu já aprendi, que é o que eu falei. Isso fala sobre a pessoa, não fala sobre mim. E é um percentual. Quanto mais seguidor você tiver, mais hate você vai ter. Com certeza. E mais elogio também. Com certeza. Se você deixar isso entrar na sua cabeça, acabou. Eu, quando é uma coisa meio assim, eu já bloqueio e excluo. Já... Não, porque tem coisa que é muito pesada, né? Então, tem gente que eu não quero lá.
Não quero me vendo, não. Vai outra coisa. Não quero essa energia, sabe? Né? Você vai exatamente. Sair daqui, exatamente. Então, sabe? A gente trabalhar com internet tem suas dificuldades, né, cara? Agora, a gente tá falando de fama. Eu lembrei que eu tava assistindo um vídeo seu um dia desse, de uma entrevista que você deu pro Danilo Gentili. Sim. Como é que foi essa experiência? Foi legal? Foi legal. Eu fui 2 vezes. Ele é. Eu fui 2 vezes lá. Uma vez com o Angra e outra vez essa que Só você viu. Eu e o Fábio, a gente tá fazendo aquele acústico. É verdade. Ele é muito bacana cara, o programa é demais, né? Tipo, é uma das maiores audiências, né, naquele horário, né, no Brasil. Se não é a maior. Não, e você costuma ficar nervoso quando você tá na presença de algum famoso, assim, que você... Não, né? Você sabe uma coisa, Dani? Eu não... Você não se deslumbra, né? Eu nunca tive idolatria por ser humano nenhum. Eu tenho respeito, eu tenho admiração. Humanos, né? Eu tenho admiração. Eu sou influenciado por muitas pessoas, eu aprendo com muita gente, não é que eu... Mas, cara... Você admira, você fica feliz de conhecer e tudo, mas de ficar nervoso, de tipo, cara... Dani, ó, eu não vou... Eu vou falar uma coisa aqui que até pode ser mal interpretada, porque isso acontece comigo. Manda ver. Né? Mas eu quero tentar explicar da melhor maneira. Eu não sou uma pessoa... Eu nunca fui, por exemplo, mesmo tendo tido meus ídolos no rock, e tendo ainda... Hoje eu não faria mesmo, mas nem da adolescente, tipo, a porta de hotel para ver se o cara passa e eu poder ver o cara passar. Isso para mim é uma coisa que nunca... Caramba, mas... É uma coisa quase divina, né? Sabe? É uma coisa quase assim, nossa... Deusada, né? Claro, eu tenho o maior carinho, às vezes isso acontece com a gente. Tem gente que faz isso por você, pois era isso que eu ia falar. E eu recebo bem, e eu tiro foto, e eu dou autógrafo, eu converso, faço questão. Né? Isso aí não tem problema. Mas eu acho que essas pessoas não deveriam fazer. Sim. Entendeu? Mesmo as que fazem comigo. Eu procurar uma coisa mais útil, talvez, né? Cara, eu acho que assim, isso é, na verdade, né? É uma projeção. A pessoa, ela não te conhece. Não. Ela acha que você é aquele ser humano incrível que ela acredita que seja. Mas ela não conhece, não sabe nada. Né? Então, de repente, se ela conhecesse, ela não queria passar nem perto. Sim. Não sei. Sim. Né? Então, assim, eu sempre tentei, assim, apesar da admiração, do respeito e tal, eu nunca tive esse endeusamento da pessoa por ela ser famosa ou por ela, né? Eu entendo, sim, que, por exemplo... Porque às vezes é muita questão também de inspiração, né? Às vezes você inspirou aquela pessoa de alguma forma que ela... Nossa, que ela quer te ver pessoalmente, às vezes até pra te agradecer, sabe? Isso que eu ia falar. A gente recebe mensagens de assim, olha, eu tinha depressão, eu pensei em me matar e essa música de vocês... Nossa, gente. Então eu entendo esses casos, sabe? Que a pessoa fala, cara... Isso é muito grande. Eu gostaria de dar um abraço na galera e dizer obrigado. Isso eu entendo completamente, né? Tem gente... A gente encontra hoje com uma banda mais antiga, né? Pessoas que falam assim, hoje eu sou juiz, ou eu sou promotor, e eu estudava para concursos ouvindo as músicas de vocês e tal. Então, para mim, tem um significado pessoal muito forte. E tá tudo certo. Agora, tem gente que é simplesmente pela fama da pessoa. Que às vezes nem conhece direito. Fama, né, cara? Fama é uma coisa tão superestimada exatamente, também, né? Exatamente. As pessoas às vezes falam muito isso. Não, ela é famosa no Instagram. Eu falo, gente, ser famoso no Instagram é a mesma coisa que ser rico no banco familiar. Não vale nada. Excelente, eu vou usar essa. Não vale nada não, velho. Eu vou usar essa. Pelo amor, é uma profissão como qualquer outra, né, cara? Você ganha uma projeção porque, óbvio, você faz uma coisa incrível. Tipo, eu faço uma coisa diferente. Eu trabalho com comida, divulgando restaurante e tal. Você sobe em cima de um palco, arrebenta lá na guitarra, tem gente que fica... Hoje beleza, em dia, é legal, é diferente, mas assim, por que isso também é tão endeusado, né, cara? Hoje em dia tem uma coisa chamada meeting and greeting, que não tinha, né? Que você paga pra estar uns momentos com o artista e tira foto. Eu não sabia disso. Isso veio. Isso antes ou depois do show? Aí depende da banda, normalmente antes. Tá. Né? Porque depois já deve estar todo mundo cansado, suado e tal. Sim. Mas o que acontece é o seguinte, isso veio por causa do... Eu imagino que, né? Foi na mesma época. Por causa dos streamings. Né? O que aconteceu? As bandas perderam muito de faturamento de venda de disco. Sim. Né? Sim. Porque ninguém compra mais disco, só ouve no Spotify. Não sei o que. E aí foram criadas outros produtos para que aquele viabilizasse. Muitas vezes o Meet and Greet ajuda a viabilizar o show. Sim. Porque o lucro está nele. Porque imagino que não deva ser barato. Não é barato, né? Não é baratinho. Então, o cara que tem a grana, e eu já fiz isso, por exemplo, eu fui... O Steve Vai, né, que foi um dos meus grandes, ele veio tocar e aí tinha um negócio, era tipo $250 para ir à tarde na passagem de som, falar com o cara. $250. E eu paguei. Soco no estômago. E eu não ia, mas você é fã. Mas eu paguei o ingresso, eu tenho o direito, eu vou lá, o cara vai me atender. Agora,
eu não iria pra porta do hotel dele. Não, então você não vai ficar lá plantado, esperando e tal, mas pô, é uma puta experiência você poder trocar uma ideia com um cara e tal. E é selecionado, porque às vezes tem 40 pessoas na porta do hotel. Nessa época você já tava no Angra? Eu já tava no Angra, tinha dado no Angra. Então, muito provavelmente ele sabia quem você era, né? Sabia, não. Depois, inclusive, eu trouxe ele pra fazer workshop aqui, enfim, a gente... Massa. Né? Mas o ponto claro, aí a pessoa, de repente, que não tem o dinheiro, fala assim, é fácil pra você falar, né? A minha única chance é ir lá no hotel e tal. E tá tudo certo. Sim, cada um eu atendo, né? A única coisa que eu acho é que a pessoa que vai lá e tira uma foto e tal, agora tem gente que realmente é um rolê, né? Tipo, fica muitas horas lá e fica seguindo. Tem muito caso também de gente que dorme na fila. Fica dias ali são uns exageros que pra mim... Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta, é bem isso mesmo, cara. Agora falando de TV, que a gente falou do Danilo Gentili, você gosta de dar entrevista? Tipo, TV grande, tá? Gosto. Superprodução e tal. Deixa eu pensar. Eu gosto mais de podcast hoje. Podcast mais legal. Eu fui no Flow 2 vezes também. Você foi no Flow, cara? Adoro Flow. Adoro. Por quê? Porque eu acho que dá tempo de aprofundar mais o assunto, né? Sim. TV é rapidinho, né? Normalmente. E é muito... Às vezes um assunto muito... Você foi pra falar daquilo. Aí o podcast eu acho muito mais espontâneo, porque eu tô com essa folhinha aqui, eu não li quase nenhuma pergunta que tá escrito que o papo rola, né? Você vai... Exatamente, porque eu acho... Isso é a graça. Sim. Tipo, beleza, você tem um roteirinho mais ou menos na sua cabeça, pô, mas às vezes você começa a falar de um negócio que eu achei interessante pra caralho, e você fala, não, vamos falar disso. Total. Aí você vai. E no podcast você tem mais essa liberdade, né? Agora o Flow, ele é o quê? Umas 4, 5 horas? O Flow é meio que... Depende do rolê. Depende tem uns tempos então, porque tem uns que, caraca, quase o dia inteiro, velho. Chega comida, vai comida, o povo come, o povo teve um que eu fui, que foi eu e o Rafael, acho que foi quase 4 horas, 3 horas e tanto. Jesus! Haja saliva. E aí o pessoal bebe, aí já fica meio biritum, já tá meio... Aí na hora que começa a beber, aí que vai, né, cara? Não, e a gente falando sobre TV, eu ia falar do BSB Gastro, gente. Meu primeiro convidado, acho que vocês lembram, foi o Dudu Camargo. A gente fez um reality show na TV Brasília, que é afiliada da Rede TV. A gente fazia várias visitas em cachorros quentes e jantinhas pra poder julgar e meio que decidir ali qual que era a melhor de Brasília. E foi assim que a gente se conheceu e ficou amigo. Então eu queria falar sobre isso, um pouco dessa experiência. A minha dificuldade do BSB Gastro era muito o horário, porque a gente já chegava pra gravar com a podre de cansado, tipo dia de trabalho, ainda bem que a gente levava nosso vinhozinho ali pra pelo menos dar uma... Agora, o que você acha que foi pior pra você? Era horário? Era ter que comer muitas vezes cachorro quente? Eu acho que sim. Esse lado ruim, né? Sem dúvida, né? Porque você tinha... O que acontecia? Muitas vezes, eu, né, no caso. No primeiro cachorro quente eu tava com fome, eu comia ele inteiro. Aí no segundo você já não tá mais com tanta fome, né? Já comeu aquele primeiro ali e você tem que comer de novo. Então, assim, e a mesma comida, né? Então, tem uma... E outra, você ainda tem que ter uma responsabilidade ali de que, cara, você tá julgando. Tipo, o último cachorro quente você foi comer não é culpa do cara, né? Então, assim, você tem que tentar ainda julgar com os mesmos olhos. Porque como você falou, era um horário... quando você tava com fome. Exato. E era um horário, como você falou, tarde, mas que ao mesmo tempo era cedo pra jantar. Sim. Porque o ideal era assim, eu faria uma janta leve, e eu comeria um pedacinho de cada sanduíche. Sim. Você não tá mais comendo. Chega com fome, chega com fome, você destrói, manda ver. Você destrói. Eu lembro daquele de 15, de 30 centímetros, né? Da Rafa. Foi um dos que ganhou até, né? Foi, ela ficou acho que em segundo. Isso era grandão assim. E foi a primeira. Era a primeira da noite, quando a gente foi a primeira vez. Então aí juntou tudo, inteiro. Né? Era bom, cara, 30 centímetros de hot dog. Esse homem comeu, depois a gente ainda foi pra mais 2 e você comeu. Eu comi, velho. Mas porque o bom também é que tinha muita coisa diferente, né? Hot dog de filé mignon. Verdade. Né? Tinha uns de costela que a gente pegava, agora, cara, um mês depois eu já não aguentava mais olhar pra cachorro quente. Porque quando é jantinha... É mais tranquilo. É mais fácil, mais tranquilo, são vários tipos de carne, querendo ou não, é uma refeição que você tá acostumado a fazer todo dia, né? Essa combinação do arroz com feijãozinho tropeiro, a gente come sempre. Você come sempre, exatamente. Agora, cara, salsicha, tinha dia, juro pra você que eu olhava assim, chega na Porque o cachorro quente, ele é uma coisa pra você comer de vez em quando, né? Você, isso, dá até aquela saudade, né? Pô, faz tempo que eu cachorro quente. Não, eu acho que a última vez que eu comi cachorro quente deve ter sido uma das gravações do programa. Também, esquece isso. Vou ficar uns 2 anos sem. Não, eu lembro que a gente terminava de gravar, o Marcelo geralmente falava assim, cara, mano, vou ficar 3 horas na academia, né? Eu fazia jejum, vou fazer jejum, vou ficar 3 horas na academia, não, e você que tá com tudo em cima, mas
sempre muito preocupado com... A gente tem que ficar preocupado, tem que ficar, senão, né? senão não... Não, envelhecer bem. Além de claro, a questão estética, você tem que envelhecer bem. Agora, outra coisa que eu lembro do BSB Gastro que me irritava muito, que eu pensei, gente, tá vendo? As pessoas acham que trabalhar com TV é um glamour, que na verdade não tem. Cara, aquele negócio de... não, volta que não ficou bom. Não, isso é chato. Faz de novo. Cara, você já tá embucetado, você não quer olhar mais, você não quer falar mais, você não quer rir mais. Na primeira vez você ainda vai. Oi, gente. Aí não, grava de novo, aí você já... Oi. Até aí na terceira vez você já tá assim. Perde até espontaneidade, às vezes. Né? Exatamente. Então, assim, o lado ruim que eu achei também foi isso. Você perde muito do seu lado espontâneo, porque às vezes você fala uma coisa que ficou mega engraçado, só que a câmera fulana não pegou, aí na segunda vez que você vai falar já não fica tão legal. Verdade. Então, e você participaria de algum reality? Big Brother? Olha aí, ó, Marcelo Barbosa. Cara... Vamos convidar esse homem. Imagina você no Big Brother. Eu não posso, não. Eu ia ser expulso. Primeira semana já... Você ia ser expulso. Eu ia, cara. O mínimo... Eu acho que eu saberia jogar. Você me conhece. Eu também. Se eu fosse eu mesmo, eu acho que eu seria também. Mas eu acho que eu saberia jogar o jogo, sabe? Tipo assim... Eu não saberia, não. A primeira cachaça que me desse, eu já ia estar lá arrumando briga com todo mundo. Louco. Não, porque você tem uma inteligência emocional já bem construída aí, né? Eu não sei. Eu sou muito assim. Bom, não sei, eu não falei nem pela inteligência emocional, que eu não conheço esse seu lado. Eu falei mais porque eu acho que você é uma pessoa... como é que eu posso dizer? Você é uma pessoa efusiva, você é uma pessoa que... E isso, às vezes, gera atritos com outras pessoas que também estão lá e tal, né? Incomoda, enfim. Eu não sou uma pessoa fácil, mas é por isso que eu falo, né? Eu tô com raiva, eu falo, eu tô feliz, eu falo, eu gostei, eu falo. E aí, isso é uma merda, cara. Eu li um negócio esses dias que eu achei sensacional. Foi silêncio é patuar de gente grande. E é isso, cara. Você não tem que falar tudo. Não. Você não tem que falar Tem tudo. uma que eu gosto também, que é... Tu te tornas senhor das palavras que não dissestes e escravos das que proferiste. Exatamente, cara. Então tem coisa que é melhor não falar nada. E depois você vai se arrepender. E às vezes te dá um rompante de raiva de alguma coisa. Cara, passou 5 minutos. Já passou. Só que aí você já falou. Então não precisa. Não, mas você nem me respondeu. Você iria pro Big Brother? Então, ou então outro reality, algum que você já tenha visto? Eu não assisto. Eu não assisto muito reality show, mas o Big Brother, claro, conheço um pouco porque é o mais famoso, né? Sim. Mas, inclusive, eu tenho uma amiga que é produtora lá da Globo e ela, há um ano atrás, eu não sei quando mudou lá um esquema, ela me falou, Marcelo, olha, tava vendo aqui teu perfil no Instagram, esse ano você não precisa, porque tem as pessoas que se inscrevem e tem uma galera que acho que é camarote, não sei o que ela falou. Que tem, que é indicação. Parece que agora tem uma galera que é indicação. São 20 pessoas, aí tipo, são 10 famosos e 10 pessoas comuns, né? Pessoas normais. Aí ela falou assim, aí eu queria saber, pensei em te indicar, você quer que eu te indique e tal? Não sei. Aí eu falei, caraca, imagina, velho. Não, mas indicar só não quer dizer que eu ia. Não, sim, né? Claro, mas você pensa, né? Você fala, cara, imagina um negócio desse. E eu falei com ela e ela me deu um feedback muito interessante. Eu falei assim, o que você acha? Ela falou, Marcelo, é o seguinte, tem os dois lados. Tá? Tudo na vida. Quando você não tem nada a perder, eu ia dizer, vai. Você tem o que perder, você tem uma carreira, você tem uma história. Então, assim, tem gente, ela deu o exemplo do Projota, daquela outra... Carol Conká. Ela falou, tem gente que se fode muito, porque... Você vai mostrar um lado lá que as pessoas não conhecem. Porque na verdade as pessoas costumam falar muito também que não existe marketing negativo. Existe sim. Existe sim, cara. Existe sim. Se você já tem, é como você falou, você já tem uma carreira construída, cara, pra você voltar para aquilo ali, se você der uma escorregada... Na verdade, a Carol Conká, na verdade, no final das contas... Foi a melhor coisa que aconteceu com ela. Mas eu acho que ela passou um momento ela passou um momento terrível, assim, de linchamento, de hate, ela realmente fez uma coisa muito horrível, né? Ela foi muito grosseira também, né? Muito grosseira e tal, também não costumo assistir, mas o que eu sei foi basicamente isso. Só que depois que passou o frisson, deu bom pra ela. Deu bom pra ela e outra coisa, claro que também teve todo um marketing de posicionamento de imagem em torno dela. Mas começou muito da coisa de, gente, vocês estão fazendo linchamento virtual com uma pessoa que é humana, uma pessoa erra, vocês não erram, não. E aí ela começou a lançar música, caralho, a mulher explodiu. Legal, coisa boa. Então, assim, não, eu fiquei feliz, inclusive, só que assim, foi um caso. Sim. Mas tem outros que a pessoa se queima, não consegue voltar. Sim. E agora, pra uma pessoa que é absolutamente anônima, como você falou, que
tem nada a perder. Tem nada a perder. E ela já sai lá basicamente empregada, porque você ganha mais de 1 milhão de seguidores. Eu tenho 270 mil seguidores, eu trabalho com isso, eu vivo disso. Caramba, Dani, 270 mil. 270 mil. Glória a Deus, arrumando. Tentando chegar nos 500 daqui a pouco. Mas aí você vê, a pessoa entra no Big Brother, por mais que ela fique, sei lá, 1 semana, 2 semanas, cara, ela já sai com mais de 1 milhão de seguidores. Pronto. Dani, aumentou muito nos últimos tempos, não aumentou? Aumentou. Eu lembro que a gente... seguiu o conselho de um amigo. Toca aqui. Porque eu Tá lembro que a gente dando começou e você bom. falou assim, nossa, tá estagnada, né? Uhum. Entra um monte de gente, mas também sai algumas, aí fica meio parecido. Sim. Que Aí bom. eu fiz isso, agora eu tô na busca também de comercial, né? Tô naquele Você rock, não conseguiu né? ainda? Sempre... Não, entra e sai, depois a gente Mas até vai fala isso, tá as dicas, pensa o nome que me engrandece, gente, tá me ajuda bom. com tudo. Mas isso, tráfego pago, o Instagram, não tem jeito. Quem trabalha com isso tem que fazer e acabou. tem que fazer, senão você morre. Não tem jeito. Tem o dinheiro sagrado do tráfego pago. Não tem isso, cara. Você precisa pegar uma fatia ali. E você, Dani, você tipo, o que você vende, entre aspas, é pra todo mundo. É isso. É muito fácil. Eu te sigo. Entendeu? Tipo assim, porque eu vejo lá, que legal, isso é legal, eu já salvo, né? Então, assim, adolescente, velho... graças a Deus eu tenho um público homem, mulher, qualquer sexo. A única coisa, entre aspas, ruim é que é Brasília, né? Então é local. Mas todo mundo come. Sim. Né? E como eu divulgo mas Brasília, quantos milhões de pessoas tem em Brasília hoje? A gente tá com o quê? 4 milhões? Eu tenho praticamente Não, e depois que eu comecei a fazer tráfego pago e que o Instagram começou a entender minha relevância, porque não tem jeito. Sim, o Instagram hoje, gente, é venda, é dinheiro. Esquece isso. Se você não botar dinheiro, você morre. E você ganha dinheiro com o Instagram, você tem que botar dinheiro lá. Claro. Então, assim, depois que começou a melhorar com o tráfego, quando você pega aquela constância de fazer tráfego pago, que o Instagram entende que você é relevante, a página tá dando mais de 1 milhão de visualizações. Ou seja, aumentou seu resultado também. E aí quando você vai vender o anúncio, é maior. E aí tudo funciona. Exato. Claro que o Instagram é muito doido, né, cara? Às vezes é uma coisa que você acha que vai mega bombar, não vai. Ou outra coisa que você acha que não vai. E vai, então é complicado. E você na hora de você põe automático pro Instagram definir o público ou você... Não, tem uma gestora, ela cuida disso pra mim, porque também... Perfeito. A gente já falou muito sobre isso, né? Quando a gente começou a nossa amizade, a gente falava muito sobre aprender a delegar. Não é necessário. Né? Que eu sempre tive muita dificuldade. Mas aí você não cresce. Mas você não cresce. Não tem como você fazer tudo. Você não cresce e você não faz as coisas com o mesmo primor, né, cara? Porque você é só um. Então, assim, eu trabalhei, já tem 7 anos de Onde Comer Brasília. Eu trabalhei sozinha praticamente uns 4 anos. Eu sei. Tinha uma pessoa que, o André maravilhoso, que é meu funcionário mais antigo, meu colaborador mais antigo. Ele ia pra coisas muito pontuais, mas eu ainda tinha muita dificuldade de mandar ele. Sempre naquele estigma, ninguém vai fazer tão bem quanto eu e tudo. Cara, quando eu comecei a delegar, contratei uma equipe, há uma pessoa que edita, uma que posta os stories, a outra que faz o tráfego pago. Outra coisa, né? Cara, é outra coisa. Não, é outra coisa. Você tem mais tempo pra usufruir do que aquilo ali tá te dando, né? E também mais tempo para você pensar a sua empresa. Porque enquanto você tá no operacional, você não tá no estratégico. Exatamente. Entendeu? Pensar em como crescer, o que fazer. Então, qual é o próximo passo? Cara, olha só, comecei a fazer tráfego pago esse ano. Demorou, né? Demorei mas muito. Tudo bem. Não, ainda bem que comecei, mas eu digo assim, talvez se eu tivesse menos imbuída ali no operacional... Certamente. Eu já teria, não, cara, isso aqui é necessidade, eu preciso fazer isso, só que às vezes você tá tão ali na lida... Quando você falou pra mim que tava estagnado, tava em quanto? Não era nem 200, eu acho. Não era, eu acho que era uns 210, 220... Subiu 30 mil, só esse ano. Não, só esse ano não, tem 6 meses. Uau. 6 meses. Que demais, hein? E público engajado. Engajado, isso que é o mais do caramba. Assim, que são pessoas que de fato querem comer, gostam de comer. E estão ali de fato consumindo meu conteúdo. E é engraçado a gente falar sobre isso, que eu percebo também muito a questão da fidelidade do público. Porque, por exemplo, semana passada eu tive um post... um Reels, que pra mim foi ruim, que tá longe da minha média, deu, sei lá, 30, 40 mil visualizações o Reels, mas geralmente a minha média é 70, 80, geralmente passa de 100, mas a média é 70, 80. E esse Reels deu 30, 40, eu já fiquei, pô, cara, que merda. Um negócio que eu gostei tanto, e a pessoa só investiu, que os comentários... Mas não deu 5 minutos, a menina me ligou e falou, cara, eu tô lotada de encomenda, e bombou pra caramba, e todo mundo pedindo aquilo ali que você indicou e não sei o quê. Então, assim, às vezes também não é só um número. A conversão é mais importante.
Sem a menor dúvida. Então eu aprendi muito a me desapegar disso, de ai, não bombou tanto. Cara, qual que é o parâmetro se bombou ou não? É o resultado final. É o resultado final. Se vendeu, se o cliente tá feliz, se as pessoas que confiaram na minha dica e compraram aquilo ali gostaram. Então não é se deu 30, 10, 100 mil. Claro que quanto maior o alcance, mais, teoricamente, mais lucro vai dar. Se for um público qualificado, né? Que às vezes pega um público que não... Exatamente. É por isso que tem muita gente que faz tráfego pago e faz muito investimento. E não tem o resultado. Brasil todo, cara, beleza, deu 500 mil visualizações, mas não tem venda. Exatamente. Mas não tem retorno. E daí que só tem view? Exatamente. Que é view, né, cara? Você precisa ter métrica de vaidade. Exatamente. Né? E você faz tráfego pago para todas as suas empresas? Faço. Eu sou praticamente sócio do Google e do Facebook. Né? Faz. Às vezes todos. Eu recebo também. Não, eu sou louco do tráfego pago. Eu invisto uma grana cara? louca. Assim, às vezes eu converso com outros donos de escola, quando eu falo, o nego fala, não é possível. Mas dá resultado, e você tem retorno disso. Mas volta 2, 3 vezes. Eu não sou burro, você acha que eu tô dando dinheiro pro Google? Exatamente. Facebook. Porque se você tá tentando uma coisa ali e não tá funcionando, cara, você vai parar. Vai parar, é óbvio, você não fica... É óbvio, só que é tudo no empreendedorismo, principalmente no Instagram, é teste. É teste, é tentativa e erro, cara. Você tentou uma coisa, deu errado, você para, você vai pra outro lugar. Mas o tráfego pago, ele costuma ser uma positiva para todo mundo. Sim. Eu não escuto falar uma pessoa que investe em tráfego pago e não fala, não, pra mim não deu retorno. Não tem jeito. Você tá com o gestor errado, provavelmente. Mal feito, provavelmente você tá com o gestor errado. Ai, Marcelo, que conversa boa, cara. Falamos de tudo, falamos de comida, falamos de música. Que prazer receber você, cara. Muito obrigada por esse papo maravilhoso. Queria ter mais tempo. Mas muito obrigado por você ter tirado um pouquinho do tempo para vir aqui conversar comigo. A gente faz outro depois. Obrigado você pelo convite. Tá? Obrigada, querido. Vamos manter contato. Com certeza. E, gente, lembrem-se de dar um like aqui nesse vídeo, compartilhem esse vídeo, ajudem o canal a crescer e me sigam também lá no Instagram do Onde Comer Brasília, @Onde Comer Brasília, muita dica gostosa para vocês. Até semana que vem. Tchau!